Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Assembleia de Deus. Meu convidado é um especialista, pesquisador desse tema, Gedeon Freire Alencar, doutor em Ciência da Religião. Muito obrigado, Gedeon, pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado, digo eu, Flávio, pelo convite. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte sabe que pode nos acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Ainda não se inscreveu no canal? Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Se inscreva no canal, marque no sininho para não perder nenhum programa novo. E você também pode nos ouvir através das plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Também se inscreva em nosso canal para acompanhar o Religar. Gostou do programa? Quer mandar para alguém? Compartilhe as entrevistas do Religar. Gedeon, como é que você nos apresenta esse tema que você pesquisa há mais de 20 anos? A Igreja Assembleia de Deus ou as Igrejas Assembleia de Deus? É bom começar lembrando disso, que o nome é no plural. É uma das questões que eu tenho muito discutido isso em bancas, em textos, tudo, que algumas pessoas insistem em falar o nome no singular como se ela fosse uma igreja única. E é interessante, algumas pessoas fazem isso por desconhecimento, mas é interessante como a elite da igreja, a cúpula principal das duas grandes convenções que vive disputando, faz a questão de falar no singular como uma tentativa de hegemonia. Porque na medida que ele se apresenta como presidente da Assembleia de Deus, ele parece que é o presidente único de uma igreja única, que, nenhuma coincidência, é a maior igreja do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, porque está em 120 e tantos países do mundo, pelo site internacional que ele tem nos Estados Unidos, mas ela, quando nasce em 18 no Brasil e quando ela nasce em 14, o nome é no plural, porque o que são? São igrejas que se pentecostalizaram, né, como resultado dos avivamentos dos séculos anteriores e avivamento do próprio Azusa Street. Essas igrejas se pentecostalizaram, mas são igrejas autônomas de diferentes aspectos, inclusive batistas, majoritariamente batistas, e aí elas nascem com esse ethos batista autônomo. É tanto que em alguns países do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum. Você tem um nome, uma adjetivação qualquer, igreja Betel, igreja, mas no registro ela é membro das Assembleias de Deus, da Convenção das Assembleias de Deus. No Brasil, você tem centenas ou talvez milhares de grupos, que a gente chama de ministérios, que é uma espécie de força política e administrativa regional e geográfica, e que ela se espalha pelo Brasil inteiro. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem o Ministério do Ipiranga, que tem igrejas em diferentes bairros ou igrejas em outros estados e até fora do Brasil. Você também tem o Ministério de Peru, você tem o Ministério do Belém, você tem o Ministério do Brás. São igrejas da Assembleia de Deus com ministérios autônomos, distintos e concorrentes, e às vezes inimigos ferozes, e que têm diferentes núcleos de diferentes lugares, e as convenções são formadas por esses ministérios que são autônomos e ao mesmo tempo concorrentes. Ou seja, por isso que eu criei o que eu chamei de assembleianismos, que, diferente, por exemplo, das igrejas da América Latina e no resto do mundo, se você pegar, por exemplo, o site da América Latina, da Argentina, do Chile, ou mesmo dos Estados Unidos, você tem um site único para a denominação. Por quê? Porque, de alguma forma, mesmo com toda a autonomia, porque elas são visceralmente congregacionais, mesmo com a autonomia das igrejas locais, elas têm como um modelo vaticano, elas têm um centro de poder único, por isso que elas têm um site único. No Brasil, isso é absolutamente impossível. Eu estava lendo seus trabalhos, o nosso produtor, Leonardo Apolinário, levantou com você, né, o material que você já produziu, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, textos mais recentes. Num dos trabalhos, acho que é na tese de doutorado, você começa perguntando se a Assembleia de Deus é brasileira, e você responde brasileiríssima. Não, o que marca essa brasilidade das igrejas da Assembleia de Deus? Tem duas coisas que são folclóricas, mas são interessantes, do ponto de vista mais geral, já que a gente está falando para todo mundo. Primeiro, essa característica muito típica do brasileiro, do assembleano brasileiro, de dar a paz do Senhor. A paz do Senhor é um cumprimento especial, que é uma espécie de índice da espiritualidade. Se você não dá a paz do Senhor, você não está bem com Deus, está com vergonha. Então, assim, é muito comum se dizer a paz do Senhor publicamente, na rua, no trabalho, na escola. Então, isso é uma marca
dessa igreja, que é muito interessante, que nasce na primeira década, e aí, enquanto a Assembleia de Deus diz a paz do Senhor, a congregação cristã fala a paz de Deus. Só que quando os assembleanos vão para outros países, vão para a Argentina ou vão para os Estados Unidos, que eles chegam lá, dá paz do Senhor, as pessoas dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Isso é uma coisa muito original do Brasil. É uma brasilidade. Uma segunda coisa é a característica do pastor presidente, que, aliás, nossa amiga Marina, que você já entrevistou, fez toda a pesquisa dela, tanto no mestrado e até no pós-doc, que ela fez um trabalho muito interessante sobre dinastias. Que aí a Assembleia de Deus, eu até brinco na minha tese, assim, a congregação cristã não é congregação e nem as assembleias são assembleias, do ponto de vista eclesiástico, estrutural. Porque as Assembleias de Deus no Brasil se tornaram uma denominação diferente das igrejas, das Assembleias de Deus no mundo inteiro. Elas não são autônomas, elas são congregações ligadas a uma sede, e essa sede tem uma figura chamada pastor-presidente, que é vitalício, absoluto, que não tem estatuto acima dele e que não tem nenhuma instância de poder sobre ele. Eu até brinco, eu até tenho um texto que eu digo, no meu texto eu digo uma coisa, Flávio. Na teologia católica, a teologia diz, pede à mãe que o filho atende. Tá? Quer dizer, essa coisa da intercessão de Maria. Na Assembleia de Deus é assim, peça a Deus que o pastor-presidente atende. Porque pastor-presidente é absoluto, vitalício e é maior que Deus. E essa figura do pastor-presidente só existe no Brasil. Se pegar nos sites das demais Assembleias de Deus da América Latina, da Europa e até da Ásia, você tem outra superintendente e é votado, tem as instâncias locais, tem as instâncias regionais, as instâncias estaduais e a instância nacional. Então, tem uma série de instâncias de poder com votação e com alternância de poder. Coisa que aqui no Brasil, nas últimas décadas, a gente não soube que era isso. Bom, todo fenômeno tem a sua história, a Assembleia de Deus tem a sua história, a Assembleia de Deus de hoje não é exatamente aquela Assembleia de Deus, né? As Assembleias de Deus, sempre no plural, lembrar disso, de 100 anos atrás. Né? O que é que marca a Assembleia de Deus na sua origem aqui no Brasil, Gedeon? Bom, ninguém faz 100 anos impunemente, né? Nem instituição, nem pessoa. As Assembleias de Deus no Brasil nascem a fruto heróico e místico e absolutamente voluntário de dois suecos que têm uma experiência pentecostal nos Estados Unidos, o Berg e o Vingre, e aí, de forma muito heróica e ufanista, e eles recebem uma revelação e vêm para o Brasil. Só que quando eles chegam no Brasil, eles chegaram no final de 10 e 11, quando eles são expulsos da Igreja Batista, eles fundam Missão da Fé Apostólica, que é o nome da igreja do Seymour em Los Angeles, que é o movimento negro americano, do pentecostalismo negro. E aí começam, por exemplo, as tensões e as dificuldades de entendimento histórico, tanto de pesquisadores internos como externos, porque assim, então se eles vêm dos Estados Unidos, então é influência americana. Se eles vêm da missão... Mas assim, esse pentecostalismo brasileiro a não ser o que o Bernardo Campo, um teólogo peruano, chama de pentecostalidade, a única coisa que eles herdam essa ideia teológica da contemporaneidade da ação do Espírito Santo. Mas o modelo estrutural, a eclesiologia e todas as demais demandas e contingências desse movimento nos Estados Unidos não chegam aqui no Brasil. Porque esse movimento pentecostal, por exemplo, nos Estados Unidos, negro, ele é extremamente militante, ele tem um culto muito mais efusivo, as pessoas dançam, cantam, aquela coisa do coral. Esse pentecostalismo extraordinário dos negros no primeiro momento não chega aqui. Chega um pentecostalismo, de fato, místico, mas um pouco disciplinado, ordenado, litúrgico, tanto pela herança sueca dos dois, como pela própria herança sueca batista de ambos. E logo depois começam a chegar missionários enviados oficialmente da Suécia, da Igreja Batista, a chamada Filadélfia, que aí vão estar dando essa ordenação. Mas tem duas coisas que são muito significativas que eu entendo como vanguarda dessa igreja nas primeiras décadas. O que era o elemento mais significativo da comunicação nas primeiras décadas? Jornal. Pode ser meio óbvio, jornal, todo mundo faz jornal, empresa, mas lembra o seguinte, as condições logísticas de transporte na década de 10, 20, 30, em plena
período das duas grandes guerras. Em diferente momento, o jornal não chega, o jornal não é feito porque ele não consegue chegar, porque ele precisa vir de navio pela região litorânea. Segundo, o nível de escolaridade do Brasil no geral e ainda mais do próprio movimento pentecostal. Ou seja, no primeiro momento em que esse jornal é feito de forma heróica por essa igreja e é o grande elemento da comunicação dessa igreja. Décadas depois, ela vai satanizar a rádio e depois satanizar a televisão. Segundo elemento fundamental dessa excepcionalidade dessa mulher no primeiro momento. Ela tem mulheres solteiras na liderança e na coordenação desse jornal. Não foi por influência, teve gente, foi influência da Zeca, a minha orientadora do mestrado. Não foi influência da Zeca no primeiro momento, não foi direcionamento ideológico da Zeca. Quando eu comecei a ler o Boa Semente, professor Flávio, que é o primeiro jornal de 19 a 29, eu me toquei. Peraí, tem diversas mulheres escrevendo no jornal e o jornal é liderado por Frida Wingre. Em que lugar do mundo, na década de 20, tem um jornal denominacional liderado por uma mulher, ou jornal de empresa, ou jornal como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e assim por diante? Qual empresa, qual exército, qual partido? Em que lugar do mundo mulher tem protagonismo? Mulher não votava na década de 20, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia. E aí... Mas nas igrejas da Assembleia de Deus exerciam liderança. Exerciam liderança. Gedeon, eu queria te fazer uma proposta, porque esse tema é muito importante e a gente tem ainda o segundo bloco, então a gente podia fazer uma pausa e a gente segue então no segundo bloco para seguir desse ponto, né, sobre a questão de gênero nas igrejas de Assembleias de Deus. No Religare de hoje nós estamos conversando sobre as igrejas de Assembleia de Deus. Nosso convidado é o doutor em Ciências da Religião, Gedeon Freire de Alencar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos falando hoje sobre as igrejas Assembleias de Deus. O nosso convidado é o doutor em Ciências da Religião, Gedeon Freire de Alencar. Gedeon, eu precisei interromper você para chamar o intervalo, né? E você falava sobre o papel das mulheres nas igrejas Assembleias de Deus. Então vamos lá, o que é que você destaca do papel das mulheres como líderes nas igrejas Assembleias de Deus lá no momento de fundação das igrejas aqui no Brasil? Bom, lembrando que as mulheres são muito protagonistas, e aí os machistas me desculpem, mas as mulheres são protagonistas desde o texto bíblico, né? Apesar da leitura e dos arranjos machistas que tem ali, mas você tem diferentes momentos dessas mulheres sendo protagonistas num período que não tem protagonismo nenhum. E os próprios movimentos posteriores, por exemplo, os Quakers, as mulheres têm muita importância. Os Quakers, no século XVII, vão falar de igualdade de gênero. E nos movimentos depois avivalistas. No próprio movimento da Azusa Street, você tem mulheres na liderança, e mulheres negras. Depois, uma das líderes principal no primeiro momento, a Aimee McPherson, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular, na década de 20. Essa mulher abala os Estados Unidos, ela tem uma rádio, é a primeira rádio evangélica e assim por diante. E aí, quando eu começo a ler o Boa Semente, eu vejo o nome da Frida. Quando eu começo Boa Semente é um jornal... É o jornal que é o anterior ao Mensageiro da Paz. O Mensageiro da Paz nasceu em 30 e existe até hoje, e o Boa Semente é anterior, é de 19 a 29. Aí eu descubro que essa mulher, com 26 anos, na Suécia, ela é enfermeira, formada em teologia, ela tem um curso de teologia, ela pega um navio em Estocolmo, em 1917, pega o navio em Estocolmo e vai para Nova York. De Nova York ela vem para Belém, solteira e sozinha. Você consegue imaginar o que é uma mulher, em 1917, fazer uma viagem dessa sozinha e solteira? Aí eu falei, quem é essa mulher? Aí quando eu começo a me interessar pela história dela, eu descubro que ela, inclusive, lidera a igreja. Porque tem um momento que o Wingre fala, o Wingre é um homem doente, desde pequeno ele é um cara doente, uma série de problemas, chega no Brasil, pega malária. Tem diferentes momentos do texto dele que ele diz que fica 4 meses, 6 meses de cama, e tem uma hora que ele diz assim, a igreja está sendo dirigida pela irmã Frida e os demais obreiros.
Então, a Frida canta, toca, ela dirige o jornal, escreve artigo dizendo como é que os pastores devem agir. Uma espécie de bispa. E aí, na primeira convenção, em 1930, um dos 4 tópicos da convenção é a proibição do exercício ministerial das mulheres, que é uma articulação dos machistas suecos com os machistas nordestinos, que era basicamente a liderança na época, que dão um golpe na Frida e acabam com o ministério dela. E aí você pegar, não sei se depois na edição vai dar para colocar, uma foto que tem na minha tese, que é a foto da convenção, 1930, fora do tempo. Tem lá 30 e tantos homens e 2 mulheres. Ou seja, em quantas mulheres estavam na liderança da Igreja Católica, Presbiteriana, Metodista, ou da Fiesp, ou do Exército, ou dos ministérios, ou da política, em algum lugar no mundo tinha 2 mulheres na liderança. E, sim, ademais, tem outra coisa. Tinha negros de paletó e gravata. Eu gosto muito dessa foto, porque assim, esses negros, alguns daqueles senhores tinham sido escravos, porque nós estamos aí com 40 anos de libertação dos escravos, com muitas aspas. Ou escravo ou filho de escravo. Mas agora eles estão de paletó e gravata, com roupa de doutor, junto com os europeus, que aí já tem sueco, finlandês, polonês, junto com esses europeus também de paletó, na liderança da igreja. Na liderança. Ou seja, você tem uma liderança jovem. Sim. Outra coisa, depois as figuras fundamentais, Paulo Macalão, Cícero Canuto e diferentes outros nomes, que são consagrados ao pastorado de 1930, são considerados jovens e solteiros. Então, essa igreja tem jovens na liderança, tem solteiros na liderança, tem mulheres na liderança e tem negros, escravos ou filhos de escravo na liderança. O que eu lastimo é que essa igreja incorporou as mulheres, mas não discutiu o machismo, incorporou os negros, mas não discutiu o racismo, incorporou os pobres, mas não discutiu a estrutura de pobreza. Mas ela é o que existe mais moderno, significativo, popular e absolutamente revolucionário nas primeiras décadas. Você considera que esses elementos contribuíram para o desenvolvimento das igrejas da Assembleia de Deus ao longo do século XX? Porque hoje nós estamos falando da maior igreja nesse segmento pentecostal. Exatamente, porque você tem uma presbiteriana que já estava dentro do século XIX, presbiteriana, metodista, batista e assim por diante, que estavam presentes no Brasil desde o século XIX, mas elas são trazidas por gringos, por europeus ou americanos, e financiadas por essas instituições. Ou seja, mesmo as lideranças internacionais estrangeiras aqui no Brasil precisavam prestar conta às suas sedes. A Assembleia de Deus nasce de forma anárquica, e aí uma vez eu estava falando disso, um pastor me disse assim, me admiro você, menino, dizer que é crente, isso foi ação do Espírito Santo. Ou seja, isso é a razão do fiel, não estou discordando dele. Mas assim, ela nasce assim, de forma muito voluntarista, né? De forma muito anárquica, com essas figuras. Começa daqui a pouco. Eles começam em 11, em 13 já tem consagração de pastores nacionais. Os primeiros pastores que o Wing consagra já são pastores nacionais. Jovens, solteiros, esse pessoal muito voluntarista, muito fânico, muito apaixonado, muito influenciado pela doutrina escatológica da Primeira e Segunda Guerra Mundial, da vinda de Jesus, do final do mundo. E aí você tem a crise da borracha, na década de 20, no norte do Brasil. 200 mil seringueiros saem do norte e se espalham pelo Brasil. Flávio, é muito interessante pegar o Boa Semente, mesmo o jornal Messias da Paz, depois tem carta assim, de uma pessoa do interior do Piauí, do interior de Minas Gerais, daqui de São Paulo. Irmão, nós temos uma igreja aqui, como é que a gente consegue, como é que a gente faz para definir o pastor? Aí o Vim disse assim, não, a própria igreja se reúne e escolhe seu pastor. Por quê? Porque ela explodiu. Em 20 anos, ela está presente no Brasil inteiro. Sim. Por causa, fundamentalmente, da migração interna. Agora, ela não tem que dar satisfação aos Estados Unidos, à Alemanha, à Inglaterra, ou a lugar nenhum. Ela não tem dólar, ela não tem escola, ela não tem faculdade, ela não tem hospital. Ela tem só a paixão dessas pessoas, de forma muito voluntárias, muito apaixonadas e, diria os crentes, muito influenciada pela paixão de Deus e do Espírito Santo. Bem, nós não vamos conseguir avançar muito, porque teríamos muita coisa para falar das igrejas da Assembleia de Deus hoje. Mas eu não gostaria de deixar de comentar
um livro enviado pelo Iago Freitas Gonçalves, que é da editora Recriar, um livro escrito por você, Ecumenismos e Pentecostalismos. Bem, como que você trata, né, do tema do ecumenismo aqui nessa obra, né, falando sobre as igrejas Assembleia de Deus? E a gente vai terminar com essa questão. Eita, pouco minuto para definir um negócio tão complexo. Bom, a questão é a seguinte: os ecumenismos, no plural, é um projeto das sociedades bíblicas do Brasil, das sociedades bíblicas internacionais, no final do século XIX, quando eles percebem assim, está chegando o século XX e nós não alcançamos o mundo com o evangelho. Então, tem a ideia ecumênica de levar E aí você tem o Congresso de Edimburgo, em 1910, depois o Congresso de Evangelização aqui na América Latina, no Panamá, em 1916. Só que é um projeto intelectual das grandes instituições, das grandes denominações, com dinheiro europeu ou americano. E aí a grande pergunta, e o subtítulo que você não disse, do meu livro é a relação entre o pescoço e a guilhotina. Porque os ecumenismos são antipentecostais e os pentecostalismos são antiecumênicos. Quando ambos se parecem, têm pautas em comum e que poderiam muito caminhar junto. Enquanto um diz que é a ação do diabo e o outro diz que é a ação de Satanás, e aí vai, vive nessa disputa infame, desonesta e desnecessária, poderiam trabalhar junto. Só que eu descobri, já bem depois que eu terminei o doutorado, da Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal, que daria um estudo à parte. Né? Há 50 anos existe uma Comissão do Diálogo Vaticano Pentecostal. E é interessante que o mundo ecumênico no Brasil evita falar dessa comissão, e se ela é desconhecida para o próprio movimento ecumênico, ela é absolutamente desconhecida para o movimento pentecostal. Então, nessa comissão já passaram 150 membros pentecostais, inclusive diversos pastores assembleanos da cúpula elitizada da Assembleia de Deus americana. Ou seja, como eu brinco no texto, se o ecumenismo é coisa do diabo, esqueceram de avisar para as outras Assembleias de Deus no resto do mundo. O ecumenismo toma essa conotação satânica a partir da Guerra Fria, na década de 70, mas, ironicamente, no final da década de 40, tem um artigo no Mensageiro da Paz, logo depois da guerra e logo depois da oficialização do Conselho Mundial de Igreja, que é muito interessante, se oficializa em 48, e a Conferência Mundial Pentecostal se oficializou também com propostas ecumênicas em 47. Então, bem próximas, ambas ali na Alemanha, na Holanda. E tem um artigo no Mensageiro da Paz em 48, elogiando e levantando e divulgando a função principal do Conselho Mundial de Igreja, que é dar o testemunho cristão e salvar vidas que estão morrendo de fome na Europa. Ou seja, nesse primeiro momento, você tem uma caminhada em comum. E depois eu tive o prazer, um amigo meu que estava em Genebra, conseguiu os documentos da participação do Manuel de Mello, fundador e líder da Brasil para Cristo, que foi a única igreja ecumênica, pentecostal ecumênica. De verdade, a igreja não foi ecumênica. É um projeto pessoal dele, ele se filiou ao Conselho Mundial de Igreja como um projeto pessoal, tentou instrumentalizar o Conselho Mundial de Igreja e o Conselho Mundial de Igreja também tentou instrumentalizá-lo e deu errado para ambas as partes. E nós temos hoje uma mentalidade extremamente ecumênica, satânica, com uma série de teorias satânicas do ecumenismo, do comunismo, ecumenismo. Tem texto que se fala ecumenistas, né? Misturando ecumênicos e comunistas por causa de uma contaminação ideológica, que acontece a partir da década de 70, e, lamentavelmente, nesse período de intolerância religiosa, seria muito interessante, no mínimo, historicamente, entendermos o problema. Gedeon, muito obrigado. Certamente, quem quiser saber mais sobre esse tema, pode procurar no site da editora Recriar, www.editorarecriar.com.
e vai poder localizar esse seu livro. Muito obrigado, ficou coisa para a gente conversar, mas é chance para a gente agendar um outro momento. Obrigado você ter participado aqui com a gente. Obrigado, Nós somos um projeto, obrigado você. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, acessando o nosso site que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.